Mas se morremos, a carne, a matéria, o ego não possuem mais corpo para errar. Mas nós que morremos com Cristo, com ele também viveremos. Sabemos também que se Cristo venceu a morte, ele domina a morte. Por quê? Porque ele morreu para o pecado uma vez só. E agora, sua existência pertence ao Criador. Revelare. Vê, o cristão verdadeiro não pode desviar, descaminhar, pecar avon. Quem lembra rata, pecha avon? Avon é o grande descaminho, que é a iniquidade, ou cair da graça, como algumas pessoas dizem. Ele já não está no primeiro amor. Ah, se desviou da igreja. Outros termos, como caiu da graça. Outro termo, caiu no pecado. Não existe isso. Não existe desviar. Não existe cair da graça. Não existe cair no pecado. Não existe. Se alguém caiu no pecado, sempre esteve caído. Se alguém caiu da graça, mente, nunca esteve na graça. Se alguém desviou, nunca esteve no caminho. Porque só tem um batismo e uma morte. Ou você foi batizado e nasceu com ele, ou você nunca nasceu com ele. Você nem sabe o que é batismo. Mas que eu me batizei 17 vezes. Todo tipo de batismo de igreja já me batizei. Pois é, mas você nunca foi batizado no único batismo verdadeiro, que é na morte de Jesus. Morrendo o teu ego. Meu grande amigo Jairo disse que um dia estava na fila para se batizar na igreja Deus e Amor e não pôde porque o cabelo estava meio grande, cobrindo a orelha. Chegaram na fila batismal, ele tinha se santificado tanto na ideia dele. Chegaram na fila batismal e disseram: Jairo, sim, teu cabelo está muito grande. Saia, no próximo batismo, quem sabe, se você tiver direitinho, você vai se batizar. Saiu decepcionado com a Deus e Amor. Mas que amor, hein? Pois é. Por que eu estou citando isso? Porque eles pensam que a nossa luta é contra o cabelo, a saia, a Bíblia, o véu, o sábado, o jejum, a oração, a televisão, o entretenimento, a música mundana. O que mais? Sexo. Quando na verdade a nossa luta é contra o nosso ego. Você sabia que essas igrejas, das mais legalistas possíveis, CCB, Adventista, Deus e Amor, Tabernáculo da Fé e tantas outras, Assembleia de Deus, essas mais legalistas possíveis, eles vencem tudo lá. Hipocritamente vencem tudo. Mas não vencem o grande inimigo que Jesus falou em 1260 dias e Paulo está falando aqui. Até 70 depois de Cristo, esse é o grande inimigo. Ego. O que mais tem dentro de um cristão é ego, porque nunca foi ensinado a ele que ele tem que vencer seu ego. Por isso que está essa divisão, essa confusão um contra o outro. Porque são pessoas que nunca aprenderam a vencer seu ego. O teu grande inimigo está na frente do espelho. O diabo não está no Hades, não está no Tártaro, não está no abismo. Não está no poço de fogo. Não está no magma da terra embaixo da crosta. Não está nas regiões celestiais, Efésios 6. Não está rodeando pela terra e passeando por ela. Não está ao teu derredor. Por que ele está aqui? Porque é o que todo mundo aprendeu errado. Derredor. Ele está na Bíblia aqui. Não, ele está aqui, ó, dentro de você. Se a cristandade ensinasse isso, aí por isso que você vê, expulsei o Satanás do derredor, que agora ele está bem derredor, mas bem longe. Aqui tem um anjo ao redor. E tem um demônio ao derredor. Tá ali, ó. Derredor. Eu fugi dele. Tá longe. E aí com essa ideia errada de que ele tá longe, que ele é uma pessoa, aqui dentro tem ego, vaidade, orgulho, divisão, confusão, maldade, maledicência, calúnia, compra e não paga, mau caráter, pecados errados, como a gente vai ver hoje aqui, uma lista de imoralidades. Quando você trai tua mulher, hein, cidadão? Diz pra mim, é o diabo que toma conta de você? Em quem você vai colocar a culpa? Quando você engana as pessoas lá na tua empresa, é o diabo? Quem é que veio pra matar, roubar e destruir? Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Você não conhece, não? Essa música? Nós vemos muitos que se dizem cristãos hoje, cristãos voltando aos erros, cometendo erros como antes. Na verdade, nunca saíram de lá. Mas agora, em nome de Cristo, isso é gravíssimo, esses nunca foram cristãos. Como disse em sua vaticinação Jesus, muitos me dirão, Senhor, Senhor, ou seja, fui cristão, sou cristão, mas sempre estiveram longe do caminho. Eles não se desviaram, eles só se revelaram. Iluminare, quando diz que agora Cristo permanece vivo, existindo para o Criador, é para que faça sentido a história do crivo até o 7º milênio, ou 7º dia. Porque nós lemos aqui no versículo, eu vou voltar para você entender,
Nós lemos aqui, ó, ele morreu para o pecado uma vez só. E agora sua existência pertence ao Criador. Vê aí na tua Bíblia, ou em várias Bíblias na sua mão. E aí você vai entender isso aqui, ó. Quando diz que agora Cristo permanece vivo para o Criador, é para que faça sentido a história, porque ele tem essa imagem. Quem já assistiu o grau Jesus Cristo não existirá para sempre? Como assim Jesus não existe para sempre? Ele é eterno. Dá uma chance a você. Abdica dessa teologia que você aprendeu, porque essa teologia não é a de Paulo, não é a de Jesus. Essa teologia, ela é católica protestante. Cristo deixará de existir como é hoje, ou como foi até hoje. Está no próprio Apocalipse. Ele passará a ser o sol, a luz, a imatéria, espírito. Ele não terá mais um corpo, ele vai reinar com este corpo, com essa imagem, com essa voz, com essa história. Depois ele passa a ter um novo nome, tudo muda, você nunca leu. Porque na verdade não é que ele passa a ter, ele volta a ser. Para ser o que sempre foi antes do crivo, antes da dualidade. Como revelado dos graus. Paulo continua. Assim como Cristos se considerem mortos para o pecado. Quando fala pecado aqui está falando de primeira Bíblia, está falando de maldição, está falando do primeiro homem, o primeiro Adão. Mas vivos para o Criador através de Jesus Cristo. Assim como Cristo continuará vivo, vivo é existindo, até que tudo acabe, os 7 milênios, assim também você viva para o Criador. Assim como a imagem de Cristo continua, você também tem que continuar vivendo para Ele depois que ressuscitou com Ele. Portanto, aquele que permite que o pecado domine sua matéria, sua carne, seu ego, seguindo o seu ego, aí na sua Bíblia não está traduzido ego. Muitas Bíblias colocam concupiscências. E o que é concupiscências, meu caro? Está na hora de avançar, hein? Tu nem sabe o que é isso, hein? Vamos avançar, vamos aprender o que é concupiscência. Está falando de desejos. Concupiscência no original, aí está mal traduzido. É desejos, que vem da onde? Vem da consciência, que vem da onde? Vem do ego. Portanto, aquele que permite que o pecado domine sua carne, seguindo, obedecendo seus desejos, seu ego, não morreu com Cristo. Se vem um desejo de mal, um desejo de ego, e você quer executar esse desejo, você nunca foi cristão, nunca foi batizado na morte de Jesus, você nunca nasceu de novo, nasceu do reino de cima. Eu estou dizendo que se alguém se julga neutro, essa pessoa não é vencedora da sua sexta. Porque ser equilibrado, no que diz respeito ao equilibrium, sim, somos neutros. Mas o que diz respeito à vida eterna, nós temos que vencer nossa sexta. E no meio da sexta está a consciência, consciência do bem e do mal, que escolhe bem ou mal, que escolhe a dualidade. E se você tem que escolher esquerda ou direita, você também não pode escolher a si mesmo, porque o teu ego é o diabo e você mesmo é o diabo. Você só tem um lado para escolher, a direita, a dextra. Nunca foi batizado na graça de Jesus Cristo. O corpo de vocês não pode mais servir aos erros como instrumentos de injustiça. Quem usa seus dedos, sua língua, sua mente, seu corpo para cometer injustiça é da injustiça, é servo do diabo. É o que está dizendo aqui, é a realidade. Mas devem servir ao Criador. Se vocês realmente foram batizados na morte com Ele para uma nova vida, sendo agora instrumentos de justiça. Eu pergunto a vocês, vocês são instrumentos de injustiça ou de justiça? Quando fala instrumento, fala de corpo. O corpo de vocês atende à direita ou atende à esquerda? Atende o bem ou atende o mal? O corpo de vocês é uma porção de matéria usada por espíritos do mal ou pelo Espírito de Cristo? Quem lembra que eu revelei? Que quem é cristão foi batizado na morte e recebeu o Espírito. Foi inserido no corpo de Jesus, é só uma metáfora, e recebeu o Espírito. O Espírito de Cristo encarnou nele. Ele passa a ser cristão. O Espírito de Cristo está encarnado nele. Mas quem não foi batizado na morte e não recebeu o Espírito, não tem o Espírito de Cristo. E, portanto, é casa de demônio. De espíritos de homens mortos, malignos, que representam virtudes do mal e que fazem com que teu corpo libere hormônios. Quem lembra dos graus hormônio é demônio? Hormônios de mal, virtudes de mal. O teu corpo é casa do mal. Então, ou o nosso corpo é um templo pro bem, ou é um templo pro mal. Quando diz instrumento, é templo. Aí sabe o que é ensinado hoje na cristandade? Seja um vaso nas mãos de Deus. Porque está pegando o microfone, está pregando e cobrando para pregar? Porque pega um instrumento e toca na igreja ou canta? Ou porque
grava CD, música gospel? Ou porque é um padre que sai evangelizando? Isso é servir ao Senhor? Ou porque dizima e senta no culto, obediente à igreja, defende a igreja e aguarda arrebatamento? Não. Instrumento de justiça é porque o teu corpo é um templo que serve o bem. Faz o bem. Vence o ego, faz o bem. Não tem como servir o bem sem vencer o ego.